Muito boa tarde, estamos começando ao vivo na Just TV mais um programa Tintim por Tintim. Queria deixar o nosso site de contato, que é o www.tintimportintim.com.br. Tem também o nosso Twitter, que é o @programa Tintim, para quem quiser seguir. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui um escritor, José Oliveira, que eu tive o prazer de conhecê-lo na Bienal ano passado. Ele estava lançando o seu segundo livro e a gente conseguiu hoje trazê-lo aqui para falar um pouquinho de cada livro, falar um pouquinho da sua carreira. Zé, obrigado por ter vindo lá de Indaiatuba até São Paulo para poder participar do Tintim. Demorou um pouquinho, mas cheguei, né, Paulo? É um prazer. Que bom. Aqui, cara. Muito interessante. Bom, vamos falar aqui. O Réu dos Sonhos e Amargo Pecado. Os dois livros foram lançados pela Novo Século, é isso? Sim, o Réu dos Sonhos ele foi publicado em 2008 pela Novo Século, né? Em 2010 eu lancei o Amargo Pecado também pela Novo Século. O primeiro romance, o Réu dos Sonhos, ele é uma história bem mais juvenil. Falo do Dione, que é um personagem principal do livro, que eu usei, embora ele seja de família rica, ele tem um sonho bastante inusitado. Mas, em paralelo a isso, eu vou trabalhando um pouco com alguns outros personagens para falar sobre o que eu penso a respeito do nosso cotidiano. É um romance bem cotidiano também. E aí veio o Amargo Pecado depois? O Amargo Pecado surgiu em 2010. Que já é um livro mais forte, né? Ele já é bem mais forte, é um público bem mais adulto, escrito em primeira pessoa. Foi um desafio muito grande fazer esse livro, porque eu fiz umas pesquisas para abordar um pouco sobre drogas, sobre prisão, né? Que conta a história de Heron, que é um prisioneiro, que ele ficou por 22 anos preso, e faltando 5 dias para ele sair da prisão, ele tem uma inesperada surpresa. Visita. Uma surpresa não muito agradável, mas é um livro de história bastante interessante, está bem sendo recebido. Legal, então daqui a pouquinho o Zé Oliveira vai falar um pouquinho mais para a gente aí sobre os livros e tudo mais. Está liberado aqui já, quem quiser entrar em contato com o programa Tintim, quiser mandar alguma pergunta para o Zé ou aqui para o programa, só entrar aí embaixo ou com a hashtag no Twitter a gente também consegue receber, tá bom? Vamos falar mais um pouquinho então, primeiro do Réu dos Sonhos. Eu particularmente li os dois livros, gostei muito, como eu postei até no Twitter outro dia, é das novas grandes revelações aí, dos novos escritores que está surgindo no Brasil, uma literatura muito inteligente, por sinal. E o Réu dos Sonhos, entre os dois, eu até falei nos bastidores, se eu pudesse escolher um dos dois como o melhor livro, os dois são ótimos. Eu preferi o Réu dos Sonhos, que eu achei que assim, a ideologia do livro foi um pouco mais complexa até, e muito bacana, eu recomendo para os dois. Queria deixar também um grande beijo, um abraço para todo mundo lá da Novo Século, que é a nossa parceira, que sempre ajuda a trazer os escritores de lá aqui para o Tintim. O Réu dos Sonhos, na minha visão, né, ele conta um pouquinho sobre a vida do Dione, como você falou, que tem um sonho que pode ser considerado às vezes um pesadelo, porque aquilo lá fica na cabeça dele, né? É um sonho bastante inusitado, né? Porque eu queria promover o livro como um sonho que o dinheiro não comprasse. Acho que deu para entender bastante essa história, né? O cenário da história ele passa em Maringá, no Paraná, Cruzeiro do Sul, cidade onde eu nasci. E eu abordar alguns assuntos, né? Que eu usei o avô do Dione, no caso, para falar um pouco sobre morte, racismo, futebol. É uma história bastante paralela a tudo, né? Não está focado só no Dione, que é o personagem principal, mas também tem um pouco de triângulos amorosos, descobertas, algum suspense no final também. Tem bastante suspense, né? Esse daí é a capa do Réu dos Sonhos, da Novo Século, esse é de 2008, né? Exatamente, foi lançado em 2008. Legal. E partindo para o Amargo Pecado, depois a gente vai falar um pouquinho da sua carreira também. Claro. O Amargo Pecado conta do Heron. O Heron, ele ficou preso 22 anos, né? Exatamente. Tem umas passagens interessantes, você conta um pouquinho da vida na cadeia, das experiências que ele teve que o levaram a ser preso. Como ele foi preso, né? No dia que ele foi preso também foi uma situação inusitada. A gente não pode contar tudo aqui, senão a gente vai contar o livro inteiro, né? E perde a graça. Não é a intenção. Mas qual foi para você escrever o Amargo Pecado, qual foi a sua ideia? Porque, como você disse, foi em primeira pessoa, né? Exato, porque o Amargo Pecado foi assim, eu gosto de ler muito a Bíblia. Assim, o livro, embora não está ligado à religião, mas eu gosto de ler muito a Bíblia. E tem uma passagem em Apocalipse 22:12 que fala assim: eis que venho sem demora e comigo está o galardão a distribuir cada uma suas obras. Aí no dia que eu vi aquela passagem, eu falei, nossa, cara, isso eu acho que dá um livro, viu, para fazer um livro. Mas assim, é que é bastante inconsequente, né? Às vezes as pessoas falam assim, o cara tá fazendo
e ele vai pagar um dia, mas na verdade não. Às vezes ao redor nosso, aquilo que você faz assim também atinge as pessoas próximas. E aí onde que eu fiz o livro? Falando do Heron, ele vai pecando, né, tendo os amargos pecados deles e vai abrangendo o irmão, a mãe, o pai, e de repente assim, ele é bem inconsequente, né, no que ele faz. Até que chega o dia que ele vai preso. E o dia que ele vai preso era o dia que ele já estava pensando em ser redimido do que faz. Interessante. Já estão chegando algumas mensagens aqui. Vamos dar uma olhada. O primeiro é o Roger. Ele pergunta: quem és tu, meu filho? Eu não sei se é para mim ou para você. Bom, eu sou o Paulo Carvalho. Eu apresento o programa Tintim por Tintim toda segunda-feira às 16 horas ao vivo. E aqui ao meu lado está o escritor José Oliveira, que veio lá de Indaiatuba para poder participar do programa. Tá chegando uma outra mensagem aqui da Renata. A Renata está perguntando: quanto tempo você demorou para escrever cada livro? Olha, o Real dos Sonhos eu escrevi ele em 2 semanas. 2 semanas? 2 semanas. Aí trabalhei nele uns 3 meses, revisando, etc e tal. O Amargo Pecado eu até postei no meu blog. Eu escrevi ele em 27 dias. Levei uns 4 meses também, que igual eu falei, envolveu algumas pesquisas, né, sobre drogas, alguma vida de alguns prisioneiros que eu conversei, etc e tal. E tem até uma passagem curiosa aqui, a gente estava conversando, né? Você terminou de escrever o Amargo Pecado num voo de São Paulo para Recife, é isso? Exatamente. Eu estava escrevendo o livro no voo de São Paulo a Recife, terminei e registrei assim que eu terminei, a hora, o dia e o voo que eu estava fazendo, em algum lugar do espaço aéreo brasileiro. Em algum lugar do espaço, porque... Todo mundo comenta muito sobre isso. Ah, você terminou o livro assim? Eu falei, foi dessa forma. Eu estava no avião, terminei o livro e registrei lá na última página, horário e dia certinho. Você, como eu, dorme sempre no avião, né? Essa vez... Não, essa vez eu me mantive acordado porque eu estava muito ansioso para terminar o livro. Mas normalmente no avião eu já durmo. Não, legal. Tem alguma coisa saindo agora? Você está escrevendo mais alguma coisa? Você pode adiantar alguma coisa para a gente ou não? Sim, eu tenho 2 livros escritos, né? Um eu entreguei para Novo Século há 2 meses atrás. Acho que eles estão avaliando aí para ver. É um projeto que eu também acho bastante interessante. É bem diferente dessa linha dos 2 livros que eu escrevi. E o outro está lá engavetado para futuramente ver o que acontece. Para uma próxima... Mas esse outro que está engavetado, que linha que é? Ou é outra também? É mais ou menos nessa linha. É um romance, literatura também, mas fala um pouco mais sobre o poder da mulher no mundo atual. E o que levou você a ser autor ou escritor? Olha, Paulo, eu tive uma vida muito, vamos falar assim, financeira muito difícil, né? Eu cresci numa cidade de 4 mil habitantes, e meus pais eram boiafeiros. Qual que é o nome da cidade? Cruzeiro do Sul, Cruzeiro Paraná. do Sul. Então, eu cresci com 11 anos, meu pai falou assim, ó, tá na hora de você ir pra roça comigo, ou você quiser parar de estudar, ou você para de estudar, ou você vai estudar à noite. Eu falei, não, eu quero estudar à noite. E como a gente era muito limitado financeiramente, assim, eu tinha um refúgio que era a biblioteca de escola. E sempre gostei muito do escritor Moacir Scliar, né, que infelizmente o perdemos aí esse ano, que ele faleceu. E eu lia muito, e assim, essas literaturas eram uma viagem para mim, era um refúgio meu. Meu pai não podia me dar um tênis, mas eu podia ir na biblioteca pegar um livro de graça para ler, era um refúgio. E quando eu fiz 19 anos, eu falei assim, eu vou embora de casa, que eu vou tentar que esse negócio não tá certo. E eu quero escrever, né, por sempre gostar de ler, eu falei assim, eu quero ser escritor um dia. Fiz uma faculdade de letras e levei a sério, assim, a história, escrevi, levei para algumas pessoas lerem, gostaram, apresentei para algumas editoras, umas rejeitaram, até que, graças a Deus, um dia chegou na Novo Século, eles aceitaram, fizemos o contrato e publicaram o livro. Não, o bacana é que você já começou numa escritora de credibilidade, numa editora de credibilidade, uma editora grande, né? Isso é bacana também, né? A Novo Século tem um projeto muito interessante para novos autores, assim, que quem está em busca de algum espaço literário, a Novo Século, ela é bem eclética nesse aspecto, né? Ela dá espaço para autores iniciantes, como ela publica autores consagrados. Legal. E chegando uma mensagem aqui de Sorocaba, do Igor, para escrever um livro, você se afasta das suas atividades ou mantém algo em paralelo? E o que você faz? Você só é escritor? Não. Eu trabalho na Unilever, né? Embora sou formado em letras, eu trabalho na área técnica de desenvolvimento de embalagem. Já tem 12 anos que eu trabalho nessa área. Nunca exerci a atividade de professor. E quando eu quero escrever é madrugada e fim de semana. Nunca deixo de trabalhar, nunca deixo de estar com meus filhos. Assim, eu arrumo um tempo para escrever, assim, até porque quem escreve, em qualquer momento é a hora de escrever. E letras você fez português, inglês? Ou... Português e inglês. Que é o mais eu comum também, né? Em pós-graduação em estudos literários. Ah, estudos literários? Exato. Então você, de uma certa forma, acabou
unindo útil ao agradável, né? Sim, sim, eu sempre fui fascinado, igual eu falei para você, por livros, e fazer estudos literários preenche muito, né? O seu currículo, o seu conhecimento, estudar clássicos, estudar a literatura de hoje, contemporânea, que eu gosto muito dos novos autores, eu gosto dos autores brasileiros, não sou ligado apenas a clássicos de um século, 2 séculos atrás, não. E o que você acha do jovem que está querendo... Assim, a gente sabe que, sei lá, uma grande parcela da população hoje não tem incentivo à leitura. O que você acha que para o jovem é atraente? O que atrai o jovem hoje? É aquela febre dos anjos e demônios e vampiros? Isso está trazendo mais leitores? Ou você acha que o romance ainda você consegue, ou os clássicos que normalmente pedem nos vestibulares, você consegue trazer um jovem que não gosta de leitura para ler um livro seu, por exemplo? Não, eu acredito que hoje essa literatura fantástica que nós temos hoje de Harry Potter, Crepúsculo, isso aí é essencial na formação do leitor. Porque o jovem, ele não pode, de repente, ele se deparar com um livro que seja um clássico. Você fala assim, o primeiro livro ele tem 15 anos, vamos dar um Machado de Assis para esse cara ler, vamos dar Guy de Maupassant, vamos dar Stendhal. Ele não pode ler isso. Ele vai ler uma vez só. Hoje, se você pega a nossa... Eu tenho 35 anos. É muito comum no meu meio cotidiano a pessoa fala assim, eu li um livro para fazer vestibular, nunca mais li. Por quê? Ele fala assim, ele leu Machado de Assis, ele leu Machado de Assis, só que é um livro, só que para quem nunca lê um livro, é muito forte. Então, é muita coisa, exatamente. Né? Então, eu acho que assim, o espaço dessa literatura fantástica, ela está abrindo um leque muito forte assim, para novos leitores, que a meninada lê, André Bianco, lê Crepúsculo, lê Harry Potter, a literatura fantástica assim está em ascensão e é muito importante. Eu sei que muitas pessoas não vão gostar do que eu estou dizendo, mas é a realidade. Não, mas acho que o importante é ler. Você não tem que introduzir uma pessoa na literatura clássica. Ela tem que estar lendo algum livro, seja de fantasia, seja vampiro, seja anjos, demônios, não importa. Ela tem que estar ali ingressada. Porque o dia que ela for fazer um vestibular, ela vai se deparar com Machado de Assis. Ela pode não gostar, mas ela vai continuar sendo leitora. Nunca vai falar assim, só li um livro porque fui fazer vestibular. Eu devo confessar que eu nunca fui de ler muitos livros, mas tiveram 2 livros que me incentivaram na leitura. Um deles você citou, André Bianco. Eu li o 7, aí depois veio o 7º, Os Filhos do 7º, não sei o quê. Isso são livros de vampiros. E do Ria da Minha Vida, que agora também está no Novo Século. O Evandro, que vai vir aqui dia 6 de junho, né, Isa? Dia 6 de junho, o Evandro vai estar aqui também. Foi um outro livro que me incentivou a ler. E ele teve continuidade, né? Já está indo para o Ria da Minha Vida 4. Isso foi uma coisa que, para mim, para o Paulo, chamou muita atenção. A sequência de livro. Você, como escritor, o Réu dos Sonhos 2 é possível? O Amargo Pecado 2 é possível? Você tem essa intenção de fazer... Eu tô falando por mim, tá, Zé? Sendo bem franco, né? Eu nunca... fui de ler muito livro quando era criança e só li Machado de Assis porque eu fui obrigado. Então, mas hoje eu tenho... Não. E hoje é que você está falando. Eu também tenho 35 anos, eu sei exatamente o que você está falando. E então, assim, quando você escreveu esse livro, você pensou também em fazer uma sequência como eles? Ou você falou, não, eu vou fazer esse livro, vou fazer um outro no outro tema, um outro no outro tema? E, de repente, o que me chamou a atenção foi uma sequência de uma história. O que está na sua... Não, é bem dividido, assim. O Réu dos Sonhos é impossível fazer uma continuidade, assim. É algo que tem fim, meio e começo mesmo. O Amargo Pecado também. O meu 3º trabalho que eu apresentei para o Novo Século, ele sim, eu vou ter que trabalhar um pouco mais, que como leitor eu não gosto muito de livros grandes. Eu acredito que se eu tivesse feito um livro só, sei lá, ia dar 600 páginas, nada contra, mas assim, para eu assim, eu prefiro mais 250 e tal, e ficou terminado, mas não é a continuação de história o próximo livro, é uma outra aventura. Entendi. Entendeu? A Patrícia lá de Salvador, mandar um beijo para todo o povo baiano lá de Salvador, a gente tem bastante amigo lá. Ela tá falando que adorou a capa do último livro. Como é feita uma capa? Olha, a capa, assim, a princípio o autor não manda na capa. Você pode fazer uma sugestão, mas sempre já tem os profissionais da área que eles vão fazer uma capa, o editor vai aprovar, eles apresentam para você, lógico, eles não são egoístas, eles compartilham com a gente a capa, mas
A capa é feita extremamente pela editora, o capista que é contratado, o profissional da área mesmo. Assim, o autor dificilmente ele vai fazer uma capa, é uma proposta, que tem muitas coisas atrás da capa, além dela ser atrativa. Aliás, ela tem que ser muito atrativa também, não é simplesmente uma capa, né? Tem que falar um pouco da história na capa também. Tem uma mensagem, tem que chamar verdade, a atenção, né? do leitor, né? Exatamente. Eu particularmente, quando eu falei, né, eu achei muito engraçada a capa e o título do livro do Ria da Minha Vida antes que eu ria da sua. Isso me chamou a atenção. Eu falei, pô, vamos ver se é tão engraçada a vida do cara. E realmente foi uma história bacana. E a capa do 7 é uma capa assim, praticamente toda preta, escrito 7. Então é uma coisa assim sinistra. Isso também chamou atenção. Uhum. Então acho que a capa atrai muito, né? Atrai, né? Aquela velha ditada, né? Quem nunca comprou um livro pela capa? É verdade. Eu comprei esses dois, agora tem uma biblioteca enorme lá em casa. Eu comprei e acertei, que era do Nelson Mota, e adorei o livro. Assim, Bandidos e Mocinhas, se eu não me engano. Era um livro excelente. Bandidos e Mocinhas. Me chamou muita atenção. Falei, nossa, que capa interessante. Eu falei, Nelson Mota, não, mas eu comprei pela capa e adorei o livro. Todo mundo compra o livro pela capa. Não, e eu posso dizer que hoje eu já li, sei lá, centenas de livros aí influenciado nesses dois. Eu comecei a pegar o gosto, né? E eu já não era tão jovem assim, que não faz tantos anos, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que está o mercado editorial brasileiro hoje? Olha, uma opinião pessoal, tá? Eu acredito que está em ascensão. Está muito positivo pelo que já foi um dia. Eu falo isso assim pela minha formação, né? De ser um letrado, trabalhar com pós-graduação em estudos literários. Hoje em dia, assim, o mercado editorial ele está crescendo em virtude do quê? Professores estão conscientizando mais alunos a lerem, fazendo sarau literário, chamando autores para ir nas escolas, conversar com alunos. E isso influencia muito no mercado editorial, né? Porque a gente fala assim, um verdadeiro rei, o cara que é editor no Brasil, né? Que ele tem tantas empresas para lucrar e o cara acaba trabalhando com livros, uma coisa tão essencial na vida do ser humano, principalmente do brasileiro, né? É uma pena que o Brasil não seja o país da leitura. Eu não falo isso como escritor de maneira alguma, eu acho que assim, como leitor. Mas dá para ganhar dinheiro escrevendo livro ou não? Dá. Eu sei que você já comprou mansão lá em Dayatuba, tem piscina, tudo, né? Imagina. Mas não foi por causa do livro. Não, tô brincando. Mas dá para ter retorno ou não? Sempre tem um retorno. Mas, assim, não é um retorno que você vai. Igual eu falei, eu trabalho na Unilever, não vou deixar de trabalhar na Unilever, pelo menos por enquanto, em função dos meus livros. Mas nós temos, no Brasil, pouquíssimos autores que vivem só de livro. Acredito até que o André Bianco seja um deles. O Paulo Coelho, que eu não sei se pode dizer que é brasileiro, mas é um escritor mundial, né? Mas não acredito assim, que todo mundo está vivendo de literatura, porque não dá. Você acha que teve muita mudança da sua época, ou da nossa época? Me incluo nisso, quando a gente estudava lá a 8ª série, para se formar tinha que ler um livro, fazer a redação no final e tal. Os livros daquela época para os livros de hoje em dia, você acha que teve muita mudança com esse negócio dos vampiros que a gente falou ou não? Esse boom que aconteceu? Sim, teve porque nós tínhamos a leitura, era obrigatória, contos, né? Pegava, sei lá, você se deparava com um conto do Veríssimo num livro de português, você tinha que estudar aquele conto. Hoje acredito que ainda tenha, né? Mas você lia assim, um pouco meio que obrigado, né? Você tinha que fazer aquele trabalho. Só que esse lance que eu falo da literatura fantástica, desse espaço que eles dão, é uma oportunidade. Então a garotada está lendo de espontâneo. Assim, o meu filho, por exemplo, ele já falou para mim: ô pai, você está viajando, traz um livro para mim. Daí eu fui ver, era o Percy Jackson, literatura fantástica. Para mim eu fiquei todo orgulhoso. Eu falei assim, eu não vou querer que o menino espera mais um pouco para ler clássico. Ele quer ler um livro. Literatura fantástica, essencial na formação do leitor. O Sérgio Santos está mandando uma pergunta mais ou menos parecida com o que a gente já falou. Ele tem 16 anos, ele concorda com a gente que ele só lê livro por causa de vestibular. O que dá para, o que você acha, no caso, para incentivar a leitura para eles jovens? Eu acho a família é uma base, eu acho que de qualquer coisa. Da literatura não é diferente, porque eu tenho um filho de 2 anos, eu estou muito habituado a ler livro para ele, comprar seguras, explicar. E volta e meia eu pego ele no sofá brincando com o livro e fingindo que está lendo, vai falando, vai brincando. É a base. Mas eu acredito assim, nem todo mundo vai ter um pai e mãe que acha que é importante. Às vezes nem é culpa do cara, né? Não é importante meu filho estar lendo, é perda de tempo. Às vezes tem pessoa que fala isso, mas não é culpa dele, depende da formação da pessoa, né? E o garoto tem 16 anos, nunca leu, vai ler vestibular, sei lá, faz o vestibular, mas se aventura em alguma coisa, lê né? alguma coisa, né? Não, o Brasil tá cheio de autores consagrados, autores novos, lê alguma coisa que ele vai gostar. Procure O Réu dos Sonhos e O Amargo Pecado, que foram
editados pela Novo Século aqui, que é do Zé de Oliveira, que eu recomendo. Pelo menos um dos dois você vai gostar, dependendo da sua linha, que são 2 livros diferentes. Um dos dois, com certeza, você vai gostar e já é uma forma de incentivar aí a leitura, né? Obrigado. Você já participou de sarau ou não? Já, esse ano eu fui na escola em Campinas, nós fomos lá dar palestra, sortear livros, explicar um pouquinho para a garotada de 12, 13 anos qual o diferencial que a leitura traz e conseguimos um resultado muito positivo. Porque a criança ela é muito sincera, né? E ela quer perguntar, ela te entrevista, ela acha legal ela ganhar um livro autografado de presente. E eu participo, as escolas chamam, eu estou dentro, assim... Então sempre tem oficinas literárias aí espalhadas em Campinas, tem uma amiga minha que ela promove muito isso, em Dayatuba também tem... Deve ter em todo lugar, mas eu acho que os autores têm que estar lá, os professores têm que chamar autores, que é uma maneira de enriquecer a criançada. E como é a receptividade numa pessoa de uma criança de 12 anos? Porque, enfim, quando é um sarau são inúmeras apresentações, tem para a idade delas, tem um pouquinho mais adulto, tem para mais crianças até. Mas como que é a receptividade o que você enxerga quando você está ali na frente falando para um público sei lá, de 10 a 14, 15 anos? Eles são atenciosos. Você não pode levar... Por exemplo, eu levo o meu livro, mas eu não vou falar dos meus livros para eles. Eu acredito muito... Aí tem um amigo meu de Campinas que ele escreve terror. A garotada fica fascinada com o terror dele. Na hora que vê a capa do livro dele com lobisomem, aí... É Zé para um lado e ele para o outro, né? Mas é o Zé sozinho e ele cheio de gente. Aí ele lá com os fãs e eu sozinho, porque eles querem isso. Tá chegando uma mensagem aqui da Juliana de São Paulo. Os seus livros possuem alguma inspiração em sua experiência de vida ou não? Ou são só ficção? São ficção, mas sempre tem alguma coisa que eu já vivi, passei, mesmo de forma involuntária. É a mesma a formação que você tem de influência literária. Você sonhava também ou não? Não fui o real dos sonhos, não. Eu procurei realizá-los. E influência literária também, né? Sempre alguém fala assim, você sempre tem uma pegada de determinado autor. Você vai ter. Eu tenho uma influência muito grande do Moacir Scliar, tem uma Oscar Wilde que eu gosto demais. Não os copio, mas você involuntariamente eu tenho a sua influência. Entendi. Pedi para o Omar colocar ali, Omar, por gentileza, o site do Zé de Oliveira. É autorzedeoliveira.com, é isso? Isso, autorzedeoliveira.com. Tá. Você tem o Twitter também? Quer divulgar seu Twitter? Tá. É arroba José_Oliveira A. Eu sigo você no... Obrigado. Vamos falar mais um pouquinho da parte assim, das oficinas. O que você acha que, por exemplo, é válida parar uma aula ou separar um sábado? Vai muita gente, vamos supor, se a escola oferece uma oficina para escritores ou uma oficina de livros, é comum ter muita gente ou são poucos os jovens ou as crianças interessadas nessas oficinas? As que eu fui tinha bastante gente, tinha alunos, teve algumas que foi pai de alunos, ter esse contato, e quando a gente conversa com os pais é interessante que a gente tem uma resposta muito boa, né? Que você explica um pouco sobre dessa importância da literatura e eles falam, nem tinha pensado nisso, nunca falei para ele, eu sempre gosto de dar um presente e nunca sei às vezes que dá. Eu falo, um livro ilustrado é um bom começo para a criança. É lógico, ela tem que brincar, mas uma formação literária, eu sempre sou a favor da formação literária, Paulo. Eu acho que é um diferencial muito grande para as pessoas, em qualquer área, seja o matemático, o químico, o físico. Ele leu, ele sempre vai ter um diferencial para se expressar, um diferencial para escrever. Também, né? É um conhecimento, é para ele, né? Nunca se perde, né? Nunca vai perder. Ele vai ter sempre aprendizado. E sobre as classes literárias, qual que é a sua opinião aí do futuro? O que você enxerga aí para o futuro? Os clássicos vão ser deixados de lado ou já estão sendo deixados de lado ou sempre vão existir os clássicos nas escolas ou nas comunidades? Os clássicos sempre vão existir. Eu acho que tem um autor francês que é o Stendhal, que ele tem um livro que chama Vermelho e Negro. Esse aí eternamente será um clássico. É que às vezes as pessoas discutem muito assim, o autor da atualidade, ele não se expressa, ele nunca vai ser um clássico. Mas como? Daqui 100 anos? E às vezes assim, tem uma crítica muito aberta assim, do autor, do Paulo Coelho, né? Nem todos gostam, as críticas, etc e tal. Mas assim, será que tem milhões de pessoas erradas no mundo? Daqui 100 anos o pessoal pode estar estudando Paulo Coelho, nunca se sabe. Entendeu? Eu acho que por isso que a gente tem que valorizar muito o que é clássico hoje, pra gente, pode deixar de ser clássico e a atualidade hoje ser o clássico do futuro. Se você pega lá Euclides da Cunha, Machado de Assis, a gente sabe que era um
como fala assim, exímios escritores. Só que será que todo mundo gostava deles naquela época? Às vezes eu paro para pensar um pouco assim, e falo assim, não, tudo bem, ele tinha um meio social muito forte, mas assim, eu não sei se realmente aquele tempo lá também ele poderia ser um Paulo Coelho. E de repente hoje o cara é estudado em qualquer escola, entendeu? Em qualquer universidade, ninguém sabe se Capitu traiu ou não, entendeu? Ah, sim. Então, não sei, o futuro assim vai ter uma resposta, né? Mas eu não sei muito o que dizer. Deixa eu te fazer mais uma pergunta em cima dos livros. Quem quiser comprar o seu livro, tá vendo aonde? É no site da Novo Século, que é o novoseculo.com.br. E onde mais a pessoa em pode qualquer encontrar? livraria, física ou virtual, né? A Novo Século tem uma distribuição nacional, Submarino, Cultura, Saraiva, Siciliano, Saraiva, em todos os sites tem. Qualquer lugar a gente consegue. Exato, inclusive no site da Novo Século, né? Você falou. No site também tem, né? Tem, da Novo Século também tem. Então tá bom, deixa eu ver se tá chegando mais alguma coisa. Não, acho que ainda não. Deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui, O que você poderia falar do seu O Réu dos Sonhos dentro de uma concepção... assim, é difícil porque eu li o livro, eu sei o final, né? Mas se eu contar assim, alguma coisa, pode ser que eu estrague a leitura de alguém. Mas assim, o que te chamou a atenção? Que você falou que alguma experiência você viveu ou não, mas o que te chamou a atenção para você bolar a história de um menino de uma classe social muito alta, que estava acostumado a não trabalhar, por exemplo? Acho que isso a gente pode falar, né? Claro. Que ele não trabalhava, ele vivia... E o sonho dele era verdadeiro. Ele sonhava aquilo até certo ponto pode ter se tornado um pesadelo, né? Frustrante, né? É que se eu contar mais, eu vou acabar contando o resto. Mas como se bolou escrever sobre isso? É que, na verdade, eu queria fazer... Um pouco ia ser contraditório. Assim, eu precisava criar um personagem que ele fosse rico. E normalmente as pessoas que são vistas como ricas, assim, eles acham que sempre vai ter tudo. Aí eu falei, eu vou castigar o cara, eu vou criar um sonho para ele que não está ligado às condições financeiras dele. Só que também eu quero que ele sofra com isso, para ele saber que tem coisas bem além do dinheiro. E como tem. Família é um bom exemplo. E ele tem uma família assim que estava aos pedaços, né? Que a melhor amiga da mãe dele, isso a gente pode contar também, a melhor amiga da mãe dele era uma empregada. Só que a empregada tinha um caso com o pai dele. E o pai dele tinha outros casos. Tinha diversos outros casos, assim. E além dele ter esse problema... E conta acho que a gente pode contar também, conta uma ascensão do pai dele. O pai dele saiu do nada. Exatamente. Honesto ou desonestamente, a gente não vai contar, ele chegou num patamar de um milionário. Exatamente. O que acontece? Igual eu falo, é um romance bem cotidiano, é uma vida real, vamos dizer assim. Às vezes, eu não copiei de ninguém, mas às vezes você vai se deparar com pessoas que são bem parecidas, né? Que tem o casamento por interesse, eu te amo, eu te quero, casa, depois esquece, eu já tenho o que eu quero. E as famílias se despedaçam com isso. E aí depois entra o jardineiro na história, né? Entra o jardineiro, que é um passado ali, onde começa a ter várias descobertas, sim, não muito boas, e faz um desfecho, né? Que o avô dele, você lê o livro, é um personagem que o pessoal gosta muito. Sim. É onde que eu quero... Na verdade, é um contador de história, exato, né? É um contador de história. O escritor ele tem que ser um contador de história. Ele não está... tem diversos personagens principais do livro. E a ideia do Amargo Pecado? A gente já até falou um pouquinho dele, mas como que você chegou na conclusão de escrever o Amargo Pecado? Foi lendo a Bíblia, como eu disse para você, mas eu queria, eu queria um desafio. Mas assim, eu li o livro, mas só esse pedaço da Bíblia não conta tudo que tem aqui dentro, né? Tudo, mas tem muita coisa aí que até contra a Bíblia, né? O que você levou, o que ele me levou a escrever realmente foi o capítulo. Foi uma passagem bíblica. Exato, mas eu queria escrever mas o contexto, o contexto assim, o meu desafio, o primeiro desafio era escrever ele em primeira pessoa. Tá. Eu acho fascinante os livros em primeira pessoa e eu queria esse desafio para mim. No começo eu tentei, não estava conseguindo muito, mas escrevi. Eu sempre fui contra aquele bordão, o que você planta, você colhe. Eu não acredito muito nisso. Às vezes tem pessoas que saem ilesa e ferem os outros. Então, assim, acho que se você é capaz de invadir a plantação alheia, alguém pode invadir a sua. Então, tudo que você planta, alguém pode estar colhendo, seja negativo ou positivamente. Deixa eu fazer uma pergunta que não tem. Assim, o Heron, ele tinha gastrite ou não? Isso daí eu vou deixar no ar, é uma pergunta que eu vou fazer. Quem leu o livro vai entender minha pergunta, quem não leu, leia para entender por quê. Ele tinha gastrite ou não? Não, não tinha gastrite. Não. Você entendeu a minha pergunta, né? Claro, sem dúvida. A Adriana lá de Florianópolis, ela está
falando que gostou da história do livro, eu não sei de qual deles, ela não especificou. Ela disse que vai ler para ver se é legal. Mandar um beijo lá pro pessoal de Florianópolis também, que está acompanhando aí o Tintim por Tintim. Quer deixar mais alguma coisa? Um incentivo pro pessoal? A gente, infelizmente, nosso tempo é só meia hora, é curto. É ótimo. Eu agradeço, Paulo, por você ter me chamado aqui. Demorou um ano, mas nós estivemos juntos. É verdade. Em agosto agora faria um ano. Exatamente. Né? É um prazer. Agradeço por você estar trazendo. Eu acompanho o programa Escritores. Obrigado. Eu acho que é um espaço muito interessante para a cultura brasileira. Eu acho que você está fazendo um pouquinho que é muito significante para o país, no caso, né? Trazer escritores, as pessoas conhecerem. Não porque eu sou escritor, mas eu acho que é um caminho muito legal, que a gente tem um espaço muito pequeno. A nossa ideia, dentro da parceria com a Novo Século, é trazer sempre um escritor por mês, né? Até para incentivar, é uma forma de incentivar a leitura, né? E, como eu disse, o próximo escritor que vem aqui é dia 6 de junho, é o Evandro Augusto Daolio, que escreveu a série Ria da Minha Vida, que é uma série que eu devorei em poucas horas, porque é um livro muito gostoso, um livro muito legal. E a nossa ideia é essa, porque falta, acho que no Brasil, o pessoal se mobilizar, porque é muito fácil você montar uma banda, achar que toca muito, ir num programa e tocar. Agora, escrever um livro, o negócio vai ficar para a história. Não que a música não fique, mas isso daqui está impresso, você pega, você lê, você sente. E a gente teve essa ideia dentro do programa de pelo menos uma vez por mês a gente trazer um escritor. Legal, muito legal. A gente está muito feliz que você se deslocou de Indaiatuba até São Paulo. Foi um prazer. Uns 100 quilômetros, mais ou menos? 120. 120 quilômetros. E vir participar, então eu agradeço muito aí a sua participação. O prazer foi todo meu, Paulo. Eu vou encerrando aqui o Tintim por Tintim. Queria desejar uma boa sorte ao meu pai, que amanhã vai... Eu sei que ele é um fã nosso aí, mas vai passar uma cirurgia muito complicada. Desejar um grande beijo para ele, uma ótima sorte na cirurgia amanhã. E uma feliz semana para todo mundo aí. Fiquem com Deus. Segunda-feira a gente está aqui com Galdino, do Teatro Mágico. Uma boa semana a todos. Até mais.